Olá, queridos, tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. E se não estiver, o objetivo aqui é fazer ficar. Então, estão prontos para mais uma reflexão? Então vamos lá. É comum você, com uma certa frequência, desejar ser vários de você? Duas, três, se você pudesse, claro. Se a sua resposta é sim, então esse vídeo é para você. A maioria das pessoas que eu conheço tá sempre correndo, tá sempre sem tempo, tá sempre se queixando. E eu me incluo totalmente entre essas pessoas. E na verdade, os dias estão passando muito rápido, porque a gente tem a sensação de que eles estão passando muito rápido, né? Tem uma série de teorias em relação a isso, que realmente os dias parece que têm menos horas, enfim. E isso acontece devido à nossa percepção do tempo, ou a nossa percepção de que ele não está seguindo de acordo com a nossa demanda. Se você está precisando se multiplicar para dar conta das suas tarefas, dos seus compromissos, dos seus afazeres, então tem alguma coisa muito errada aí. Ou existe aí uma falta de gerenciamento, né, uma falta de organização da sua rotina, ou você está abraçando muito mais coisas do que é capaz de realmente assumir dentro de um contexto saudável. Porque não adianta a gente assumir um monte de compromisso, não adianta a gente querer dar conta de tudo e perder a nossa saúde mental e física. Não adianta a gente ficar estressado, não adianta você chegar no final do dia e estar exausta, ao ponto de nem ter percebido tudo que aconteceu exatamente naquele dia. Você foi só entrando no modo automático, as coisas foram acontecendo e você foi agindo de acordo com o que você já sabe que tem que fazer. Muitas vezes com pouca reflexão sobre cada uma dessas coisas. E também pode ser que você esteja com dificuldade em dizer não. Muitas pessoas me procuram com essa queixa, né? Muita gente vai, inclusive, fazer terapia para aprender a dizer não. Sabe por quê? Porque cada sim que você diz para o outro, um sim que acaba sendo muito penoso para você, você está dizendo não para si mesmo. Eu estou querendo dizer com isso que devemos ser totalmente imprestáveis, de negar tudo para todo mundo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem mais é que contribuir, que auxiliar quando possível, mas desde que isso não nos prejudique. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa para você me prejudicando, que isso não vai ter qualidade. Esse contexto aí de uma boa ação, no final das contas, vai se reverter contra mim. E se eu não puder continuar fazendo coisas boas para o outro por falta de condições, seja, como eu falei, da saúde física ou mental, de que adianta, né? Eu sempre digo, investe em você mesmo em primeiro lugar, para que você tenha condições de poder fazer tudo, inclusive para as outras pessoas também. E quando a gente acaba aceitando demais, né, fazer as coisas por alguém ou fazer o trabalho de alguém, a gente também está tirando a chance desse alguém de se desenvolver, né? Às vezes os próprios pais, eu estou usando esse exemplo porque eu vejo muito isso acontecer, né? Os pais acabam assumindo as responsabilidades dos filhos, adolescentes, às vezes até adultos, e isso acaba atrapalhando esse processo de desenvolvimento deles, porque eles poderiam estar se desenvolvendo, eles poderiam estar fazendo determinadas coisas que, na verdade, eles estão sendo inibidos, né, por conta dos pais, ou os responsáveis, ou por alguém achar que eles não dão conta, né, não têm maturidade, ou não vão ser suficientemente capazes naquele momento, né. Eu dei o exemplo dos pais, mas isso serve para quaisquer outras relações, onde às vezes a gente acaba pegando, assumindo pra gente alguma coisa, achando que aquela pessoa não vai dar conta, ou achando que a gente dá conta de tudo, né, enfim, e bem sabemos que não é assim, né? A gente não dá conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo.
E voltando para a nossa responsabilidade, né, da gente achar que tem que fazer todas as coisas naquele determinado tempo, talvez esteja faltando essa gerência da gente agir com prioridade. Porque quando você entra no ritmo automático, né, sem uma reflexão, sem o autoconhecimento, você acaba não sabendo o que priorizar. E aí você começa a atropelar tudo, e aí entra aquele processo de procrastinação, e daí a gente já sabe que não vai dar em boa coisa, né? Vai começar a ter sintomas ansiosos, né? Sintomas de estresse e outros mais que vão desencadeando a partir disso. Então é muito importante que a gente pare um tempinho, que a gente de repente acha que é uma perda de tempo, mas não é, né? Pare uns minutos ou que seja uma hora ali de um dia para programar melhor a nossa semana, para entender de fato o que é prioridade, o que não pode deixar de ser feito e as coisas que a gente pode ir colocando um pouquinho para depois, não no sentido de procrastinar, mas no sentido de se respeitar. Se você está pegando, está abraçando muitas tarefas, muitos compromissos e está ficando exausto, mais uma vez eu repito, tem alguma coisa errada. Você não pode ficar exausto. Você pode ficar cansado, a gente fica mesmo, né? Eu sei que a gente tem muitas demandas, mas ao ponto de você se esgotar, né, de você chegar no final do dia e a única coisa que você quer é cair na cama, é dormir, e muitas vezes nem consegue, porque tá tão agitado, né, do dia a dia, tá tão agitado daqueles compromissos, pensando no que vai fazer no dia seguinte, né, como é que vai ser a rotina do dia seguinte, se vai dar conta, que acaba nem conseguindo relaxar, acaba nem conseguindo dormir. E aí onde é que fica aquele tempinho que a gente tem que reservar pra gente? Né, aquele tempinho que a gente tem que relaxar, tomar aquele banho com calma, fazer pelo menos uma refeição no dia com calma, sem estar correndo, né, sem estar pensando no que é para fazer, estando ali naquele momento, focado naquela situação, né, e não estar num lugar com a cabeça em outro. E aí, como eu já falei em algum momento, você está em lugar nenhum, né, quando você está ali naquela situação, vivendo uma realidade com a cabeça em outra, você está em lugar nenhum. Então é muito importante atentar para isso. Isso tem a ver com qualidade de vida, isso tem a ver com bem-estar, tem a ver com saúde. Quando a gente vai atropelando o nosso dia, quando a gente vai tendo a necessidade, né, de ser mais pessoas, o que nem é possível, mas a gente acaba desejando isso por conta de não dar conta, né, ou por conta de sobrecarga de tarefas, de atividades, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja com os filhos, seja com quem for, tá errado. É a hora, quando você tá sentindo que precisa ser 2 ou 3 de você mesmo, é a hora de você parar tudo e perder esse tempinho, eu chamaria de investir esse tempinho em organizar melhor a sua rotina, em se questionar o que está acontecendo, né? Você está abraçando coisas demais, você está dizendo muito sim para o outro e muito não para você mesmo, né? E quando você diz não para você, você está dizendo não para a sua saúde, né? Você está dizendo não para o seu bem-estar. Então é muito importante que você pare para pensar se é isso que está acontecendo com você, ou identificar, né, qual é o real motivo de você estar tão atarefado ao ponto de querer ser 2, 3 ou mais, né? O dia tem 24 horas, então a gente tem aí tempo suficiente para realizar as nossas tarefas, as nossas atividades, se soubermos agir com prioridade e se soubermos nos organizar. Essa história de que a gente não tem tempo, isso daí é um grande engano. E é uma coisa que eu venho descobrindo ao longo do tempo, né? Eu sou uma pessoa que usa muito essa frase, eu não tenho tempo, eu tô cansada. E é importante parar para entender o que está acontecendo. E aí, de um tempo para cá, eu venho realmente entendendo que as 24 horas que a gente tem no dia, elas são suficientes para a gente agir, para a gente ter um tempinho para a gente trabalhar, para a gente ser útil para alguém e para a gente dormir, que é uma coisa muito importante. Então, se você analisar direitinho, é possível sim. A gente aqui anda atropelando as coisas, a gente aqui anda com muita ansiedade, a gente que anda com muito imediatismo e, na verdade, é reflexo aí de um comportamento completamente automático e muito adoecido.
Então essa foi a reflexão de hoje. Pensa aí o que está acontecendo na sua rotina. Entenda que você é um só, que você é uma só e é bom o suficiente, boa o suficiente, especial o suficiente para dar conta de tudo que você precisa. Se isso não está acontecendo, vamos repensar. Muito obrigada pela sua atenção. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá o seu like se você achou que esse vídeo foi interessante para você e vamos compartilhar, né? Se esse não é o seu caso, com certeza tem outras pessoas, tem alguém que você conhece que está passando por isso e a gente pode gerar também aí uma consciência, uma reflexão em outras pessoas. Beijos e até breve!